O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. Você sabe fazer churrasco? Você acha que manja de carne? Eu tenho certeza que você sabe fazer um bom churrasco, afinal, churrasco cada um tem uma receita. Porém, entretanto, todavia, eu tenho o prazer de receber no programa Humanos de hoje um cara que é um mestre churrasqueiro de primeira e abriu uma das casas de carne mais conceituadas do sul do Brasil. Joster Fávaro, é isso? Favero. Acertei? Isso aí, mano, acertou. Eu te conheço por Joster, cara. Perfeito. É mais fácil. É mais fácil, é isso aí. Se bem que não é tão fácil também Joster, né? Não, tem poucos, Joster. né? Pois é, não é um nome comum, né? Não é um nome comum. Eu demorei muito tempo para descobrir, mas é uma junção de José e Esther. Só simples. Ah, não tem uma... Nada. Não é bíblico, vai... Nada. Meu Se pai bem que botou José que era é da Bíblia, Esther também é da Bíblia. então tá bom, assim. é meio bíblico. Vem cá, cara, por que você decidiu abrir uma casa de carnes? Eu decidi, mano, porque é uma paixão, sempre foi uma paixão, né? Eu acho Churrasco, que churrasco, exato, desde pequeno, vendo tios, a família se reunindo, assar sempre foi uma paixão. Eu sempre gostei de, desde pequeno, me meter para assar. Né? Não estragava a carne, mas ia lá tentar. E depois a minha formação profissional me levou a isso no quesito varejo. Eu sempre trabalhei no varejo, em várias frentes do varejo, desde gerente de loja, a parte comercial, a parte, uma pegada na indústria, e isso me fez girar várias cidades e girar o Brasil, e viajei muito. E aí vi várias tendências de mercado acontecendo. E essa tendência do formato que a gente abriu a JP, ela se encaixou no que eu sempre gostei, que é a palavra premiumização. Às vezes você está dizendo, nossa, é caro, mas não. Você levar melhores produtos para seja beber, comer, utensílios, e aí isso, é esse o que eu quero juntar para fazer. Então foi isso, essa junção de experiências do varejo com um anseio pessoal, de num lugar só você conseguir estar... como é que eu vou te dizer, num lugar só congregar, né? Utensílios para um bom churrasco, para uma boa carne, uma boa bebida, uma boa carne e um espaço para troca de ideias. Você tem tempero, você tem um monte de coisa. Tempero, sal, molhos, condimentos. Tá, mas vem cá, quando você começa essa ideia, ela parte de eu acho que de um modelo de negócio ou de um modelo, de um momento que se vivia no Brasil da gourmetização de tudo, né? Perfeito. Por exemplo, se gourmetizou o churros clássico, se gourmetizou o hambúrguer. Exato. A cerveja, acho que foi um dos primeiros itens a serem gourmetizados. E a carne veio na mesma onda? Veio na mesma onda. Eu costumo usar sempre esse exemplo da cerveja artesanal. O exemplo da cerveja artesanal para a carne, eu acho que ele é perfeito. Em que sentido? Há 10 anos atrás, quando esse movimento começou a ganhar corpo, a Ambev jamais iria se preocupar com esse segmento. Hoje já é a principal preocupação da Ambev. A Ambev já andou comprando várias cervejarias, inclusive. Perfeito. E hoje, por exemplo, pela manhã teve um anúncio, eu estava ouvindo no Adelor, a questão da junção da BRF com a Marfrig, formando uma das maiores companhias que está para acontecer mundiais no segmento de carne, proteína animal. O que é isso? É um bojo dessa crescente da gourmetização e da valorização dos cortes. Porque essa gourmetização da carne, ela traz um quesito, por exemplo, tem muitos clientes que vão lá na loja, e eu sempre cito esse exemplo clássico. A 100, falou em a 100, você pensa em carne de panela. Aquela carne lá do dianteiro do boi, perto do pescoço, uma carne dura. Hoje eu vendo um corte lá chamado Chuck Eye Steak, que para qualquer pessoa que você servir não dizendo o que ele é, não vai nunca dizer que é o A100. Que é o A100 clássico que a gente comia. Exatamente. Então é exatamente esse movimento que acontece. E isso acontece muito porque aí tem as mídias sociais, a difusão da informação, porque para antes a gente saber o que o americano fazia para fazer a carne dele, até a internet, se advento da internet, era um parto. Hoje, você entra, acessa, tem vários canais. Tá, mas, Joster, a carne americana é muito diferente da nossa. Bastante. O jeito de preparar a carne deles é muito diferente, o gosto da carne é diferente. Total. Eles têm o slow food, que eles chamam isso. Isso, slow, que low slow, que é bem lento, a cocção deles. A gente faz das quintas a gente não colocou no cardápio todo dia da JP, porque é um processo que ele é muito demorado. E aí, para você manter a qualidade, então a gente faz num dia. É muito quanto? Fala pra galera. 12 horas. É, muito mesmo. No mínimo 12 horas. O máximo que o brasileiro aceita é o quê? Uma costela de bêbado de 6 horas. Exato. Que vai botar lá e vai beber para deixar a costela 6 horas, 7 ali. E a maioria das vezes sai queimada. É que daí tu esquece ela, não tem. Mas, o Joster, por que mudou, cara? Porque eu me lembro meu pai fazendo a carne dele, sempre foi muito bem feita, sempre foi um exímio churrasqueiro.
E ele tinha lá, maminha, né? Tinha fraldinha, tinha um contrafilé e tinha picanha, cara. Não tinha muito mais que isso, entendeu? E quando sobrava uma graninha, comprava uma picanha. Exato. Mas era só isso, cara. Por que mudou tanto? A lei da oferta. E a evolução. É porque nós estamos vivendo um tempo de constante evolução. E aí, por isso que eu falo varejo, né? Quando você me perguntou da formação do meu negócio. E aí eu vivenciei essa mudança no varejo em todos os segmentos. E a carne não ficou fora disso. Até, vamos lá, 15 anos atrás, 10 anos atrás, esse churrasco tradicional. Por que são só esses cortes? Primeiro, um gado que nós tínhamos acesso no Brasil era a maioria do Nelore, zebuínos, gados de pasto, sem um grande manejo dessa... Sem um tratamento especial para isso. Sem um tratamento especial. E aí somente poucos cortes eram aproveitados do boi para o churrasco. Quando se começou, exatamente com a difusão da informação, a zootecnia começou a se aprofundar nisso, que é a parte responsável pelo desenvolvimento genético dos animais, começou a se perceber e aí entra a influência dos uruguaios, dos argentinos, dos americanos, que utilizam cortes que a gente não utilizava. Por exemplo, o americano utiliza o peito bovino, que eles chamam de brisket, como para a nossa picanha. O uruguaio e o argentino utilizam a barra do contrafilé como a nossa picanha, com o orro do bife, ou o entrecô, ou o ancho, né, ou o chorizo, que são partes diferentes e 2 cortes diferentes. Mas você está falando um monte de coisa para mim, mas tem cara em casa. Perfeito. Que já olhou assim, isso aí é frescura. Isso é tudo frescura, esse cara aí só está botando nome bonito para cobrar mais caro. O que você fala para esse cara? Eu falo que ele deve passar na JP e experimentar. Eu digo, de verdade, ele tem que experimentar. Porque o que acontece? Hoje, e exatamente nessa hora da gourmetização, a quantidade já não é o objetivo, é a qualidade. E aquele churrasqueiro que hoje ainda faz o formato tradicional, a gente não incentiva ninguém a dizer, não, o seu formato é errado. Eu sempre tenho muito cuidado com isso. Não tem certo e errado na carne. No nosso ponto de vista, se o público que você está assando, ele vai ficar satisfeito com o resultado final, você fez um bom churrasco. Agora, tem técnicas, cortes e meios de fazer que vão melhorar o seu churrasco. E aí não tenha medo de experimentar. Experimente, pegue saia do espeto em um determinado momento, use um pedacinho de grelha e coloque um chouriço em cima dela. Eu acho que essa é a primeira quebra de paradigma. Exatamente. Sair do espeto para a grelha, né? É a primeira quebra de paradigma. E aí existe uma coisa que todos que vão lá na loja são unânimes. É unanimidade. Não voltam mais para o espeto. Usou a grelha, não volta mais para o espeto. Por praticidade, por gosto, por velocidade, um monte de coisa, né, cara? Desperdício. Você consegue colocar o que você quer, né? As peças menores, o corte que você quer, se ele é mais rápido, o tempo de cocção dele vai de 20, 25 minutos. No espeto, 40, 45. Mas Jostra, aí começa pelo primeiro problema. As churrasqueiras que a gente tem para espeto são profundas. Perfeito. E aí você vai trabalhar com grelha e já não casa muito bem. Não casa muito bem. É um desafio e perfeita a tua colocação. E aí já existe a solução que vem. As parrilas. Móveis, portáteis. São as feitas, aquelas churrasqueiras feitas. Exatamente, que o estilo que o uruguaio e o argentino difundiu muito. E aí isso é muito legal porque está muito ligado com a questão histórica e cultural de formação desses povos. Bem rapidamente, para não se alongar, por que o brasileiro foi para o espeto e o argentino foi para a grelha, o uruguaio? O índio uruguaio, o índio argentino, o gaúcho uruguaio e o gaúcho argentino, pela paisagem dos campos, dos pampas que eles pastoreavam o gado, era mais fácil eles terem acesso a taquaras e a bambus, e eles entrelaçavam aquilo para assar em cima das pedras e da brasa, do que achar espetos ou gravetos grandes e fincar no chão. E já o gaúcho dos pampas brasileiros aqui do Rio Grande do Sul, ele tinha mais facilidade e árvores propícias a isso. E aí ele pegava esse espeto, fincava no chão e aí ele fazia. Então, basicamente... E fazia o fogo de chão. E fazia o fogo de chão. Então, isso tem uma raiz cultural profunda que a gente não deve desperdiçar. Mas a gente pode mesclar as duas. E aí entra a questão da grelha. Até porque não dá para discutir, né, cara? Porque tem gente que gosta do churrasco do espeto e diz não adianta. Não. Você pode fazer a melhor carne do mundo na grelha. Vai dizer, não, mas eu ainda prefiro e tá certo espeto. Ele. Mantém. Assim, eu respeito muito a tradição. Fui criado numa região onde a cultura é gauchesca, sou catarinense, mas a cultura é gauchesca, que é o oeste do estado. E eu respeito muito a questão da tradição. E nenhum cliente meu ou algum que nos contrata para eventos que a gente vai fazer, vai ouvir da nossa boca ou da nossa equipe e dizer, olha, esse é o jeito certo ou esse é o jeito errado. A gente respeita o jeito de cada um fazer seu churrasco, mas dá dicas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Que você pode melhorar o processo, ter uma experiência gastronômica melhor. Mas aí você tem a opção de escolha. Não, eu prefiro o espeto. Não, acho que a grelha vai me atender melhor. Cara, de todos os itens que um homem tem nas suas coleções de quinquilharias, a faca
é o item que ele tem mais ciúme. É, né? Imagina. Pelo preço, pelo apreço que se tem a ela, pela beleza. E porque hoje o universo das facas você vai de 190 a 5 mil reais. Uma Cincão, faca. uma Sim, faca? Uma faca de aço damasco, que é a coqueluche hoje das... Aquela toda desenhada, Isso, linda tem aquilo lá, né? 300 dobras Lindo. em média de aço, 3 tipos de aço e tal. E aí tu vai colocar uma faca dessa para cortar um tomate, uma Corta cebola... mais que guinso, que as facas guinso? Bem mais. Corta bem mais, bem mais. Tudo é, claro, também o aço, a têmpera que ela leva, mas a faca é... Assim, vamos lá, o bom churrasqueiro ele vai ter uma boa tábua, uma boa chaira, uma boa faca. E se É for... o básico, é o básico. É o básico. E se for parrileiro, se ele vai fazendo estilo parrila, o avental não é frescura. Um avental de couro é necessário porque o calor vem direto no seu peito. Então ele é muito útil. E aí depois é só você ir pro braço, escolher Você tem o que dar, fala pro cara quando vai visitar um churrasqueiro, dá dica pra gente pro intervalo. Passa lá. Não, que passa lá, não é. Pra falar pro cara não botar a mão na faca do dono da casa. Perfeito. Não, assim, ó, código do churrasco. Não mexa na grelha ou no espeto que o churrasqueiro começou o fogo, não mexa lá e nunca toque na faca do assador. Fica a dica, a gente já volta aqui no programa Humanos. Eu tenho o prazer de receber o cara que é um mestre churrasqueiro de verdade. É só o tempo da gente grelhar uma carninha, vai. Voltei aqui no programa Humanos e eu tenho o prazer de receber essa noite um cara que é um mestre churrasqueiro de verdade. Quanto tempo já? Joster Fávero. Eu sempre Fávero, vai. Atuando fixo no ramo 2 anos. Vamos fazer 2 anos em agosto. Quais as primeiras dificuldades que você teve quando você começou o negócio? A insegurança, o medo. Medo mesmo? Medo. Mas o medo o quê? De não dar certo, de não ter dinheiro? De não, assim, como acredito eu, né, que o pequeno empreendedor que inicia com o peito e a coragem, eu larguei um emprego estável, com uma remuneração muito acima dos padrões médios que a gente tem hoje no nosso país, com a minha esposa grávida, de 3 meses, para iniciar um negócio. Com a sua esposa grávida? Grávida de 3 meses. Ela não chamava você de louco? Não, ela é fantástica, amor. Foi teu maior apoio? E ela gosta de carne? Adora. Não, gosta de carne mesmo. Você faz a carne pra ela? A minha esposa e o meu filho, né? O meu filho... Curte uma carninha? Tem 1 ano e 3 meses. Tá, mas você Tibone... ele gosta de tibone. Tibone é a carne dele. E a minha esposa é carnívora como eu, carne mal passada, adora uma cervejinha artesanal, então ficou perfeito. Casou perfeito? Perfeito. E aí, te falando das dificuldades, além dessa questão da insegurança, é um mercado novo, né? Que felizmente hoje, depois de muito trabalho, a gente trabalha em média de 16 horas por dia, mano, é trabalhado. É domingo a domingo, cara? Domingo a domingo, e eu abro a loja e eu fecho. Claro que daqui a um tempo a gente tem que mudar isso, mas eu abro e fecho a minha loja. Para estar acompanhando todo o processo. Como ser um mercado novo, concorrer, por exemplo, com grandes players do varejo, porque também vende algumas coisas que eu vendo, e formar uma clientela. E às vezes com um preço menor, né? Com um preço maior, poder de compra. É diferente, né? Tudo mais. Então, as dificuldades maiores, elas são, para mim, foram essas. Foram vencer a insegurança e o medo, porque talvez existam empreendedores que vão dizer o contrário, mas todos com quem eu já conversei, eles, quando estão no cantinho dele lá, que não quer fazer nenhum jogo de cena, ele vai dizer, não, dá muito medo. Se é o teu primeiro empreendimento, dá muito medo. Mas tem que enfrentar. Eu enfrentei o medo, hoje me sinto realizado, estou muito feliz com o que a gente conseguiu até o momento e tem muito a buscar. Tá, mas por exemplo, tem aquele cara que entra, qual é a reação do cara que entra pela primeira vez na tua casa de carnes? Essa é a reação que eu acho que deve ser a mais interessante. É a mais interessante. E ainda, felizmente, e é isso que é bom, porque a gente tem muitas pessoas a alcançar ainda, então todo dia entra um cliente novo. Todo dia entra um cliente Aquele novo. cara acostumado com o churrasco tradicional, com os 4 cortes e a costela de 6 horas. E que a reação mais interessante ainda é depois das 18 horas, quando a parrilla está acesa. Que aí ele chega a ver aquela parrilla de 1,20 m de grelha, aquela chama subindo na caixa de fogo, e aí ele fica olhando assim, mas cadê o espeto? Como é que eu não acredito que vai sair? Aí quando a gente diz para ele que além de levar a carne para casa, pro assado dele, ele pode escolher um corte no freezer e a gente coloca para assar para ele. Você faz na hora para ele? Faz na hora, aí o deslumbre fica maior ainda. E aí eles começam a olhar os condimentos, mas eu não sabia que existia isso. Nossa, mas que interessante. Chips de lenha, por exemplo, que hoje se vende... Chips de lenha? Chips de lenha. O que é chips de lenha? São lascas de madeiras frutíferas para você defumar a carne.
para também atingir, que aí já é uma influência do América. Agora o cara que está em casa agora, ele vai desligar isso. Tem que entender. É muita frescura, não é? Muita frescura, o cara vai dizer, poder fumar carne. Aí eu convido, vá na quinta-feira à noite lá e experimente uma costela bovina defumada com lenha de laranjeira. Você sente o gosto? Sente. Muda? Ela é o tempero. Muda totalmente. Até a cor da carne vai mudar. Vai pegar uma costelinha bovina e vai fazer com uma lenha de macieira ou de pessegueira, ela vai ganhar um vermelhinho por fora. Assim, Tá, Jorge, vai lá. E os erros básicos? Eu quero que você liste para mim quais os erros básicos de todo churrasqueiro. Vamos lá. Primeira coisa, matéria-prima. Não a economia. Pessoal, Tá, a economia burra? A economia O burra. cara compra uma carne de R$60 o quilo e um carvão de R$1. Exatamente. É essa? Ou o contrário. Tá. Também a carne, porque a gente sabe, cada um tem o seu bolso e sabe o seu limite, não é isso que a gente está querendo entrar no detalhe, mas você consegue custo-benefício com qualidade. Então, muita atenção na escolha da matéria-prima. Esse é o primeiro erro. Porque aí o cara vai lá e compra aquela picanha que estava R$29,90 na promoção. Ele vai assar que vai ficar uma sola de sapato. Então, a E aí ele acha que está comendo picanha, né? Mano? E também acha que ele não soube assar, que errou. Mas não, a tua matéria-prima também vai influenciar no teu assado. O melhor churrasqueiro do mundo não corrige a pior carne. A gente sempre diz, né, tu já ouviu, eu acho que algumas vezes, se a carne é de primeira, se o boi é de primeira, não tem carne de segunda. Né? Mas um mau churrasqueiro destrói uma carne de primeira fácil. Aí ao contrário, sim. Ele destrói fácil. Ao contrário, sim. Aí o segundo erro é o fogo. Fogo é muito importante no processo de cocção da carne. Ele é decisivo a caloria, você saber a distância de deixar a carne, a intensidade do fogo. Tem a historinha da mão aquela? Como é que é? Tem, essa Como é que é funciona da muito mão? bem. Coloca a mão em cima do braseiro. Se você contar 1, 2, normal, 5 segundos, e no meio disso tu tiver que tirar, com o 3, tem muito fogo. Tua carne vai... Tá muito quente. Muito quente. Se você chegar aos 5 e aí no 5 teve que tirar, tá a caloria perfeita para a maioria dos cortes. Obviamente que tem gente que gosta da carne só selada. Então deixa no 3, tu colocou a mão lá no 3, tirou, sela dos dois lados, vai entregar ela praticamente crua no meio. Mas não é isso que 90% pede. Então trabalha com o 5. Terceiro erro, então matéria-prima, fogo vai lá. E depois, isso que a gente estava entrando agora, que são as técnicas. Cada carne você tem um processo para fazer ela. Seja no espeto ou seja na grelha, a maminha ela é um pouco mais lenta, você pode deixar ela ao ponto, que é um crime para nós, deixar uma carne ao ponto. Brincadeira, a gente respeita o ponto de cada um. Mas você vai pegar um chorizo. O chorizo tem um tempo de virada, um tempo de cocção que vai deixar o ponto que você está buscando. Cada carne tem o seu ponto e o seu tempo. Por exemplo, outro erro na questão da técnica do assado. Costela é a coqueluche para fazer para grandes públicos, certo? Se torna a carne mais cara para você. Porque a perda da costela, 30%, não é bem maior do que 30%. É bem maior, porque tem o osso, tem a gordura, tem o que... Tem a carne que não é comida, porque aí vem muita... Então a costela, você aproveita dela 30%, 40%. Então esse é um grande erro também. Vou reunir 40 pessoas, vou colocar a costela porque eu vou economizar. Vai gastar mais. Vai gastar mais. E a questão do sal, eu considero. Então, se você não escolheu uma boa matéria-prima, você não conheceu como fazer um fogo corretamente, não buscou entender o terceiro ponto, o que cada corte pede como fazê-lo, como assar e como cortar, inclusive, porque se você cortar uma fraldinha a favor da fibra, ela vai virar borracha, então tem que cortar contra a fibra, né, para não virar uma borracha, e aí é o sal. O sal, eu posso encher a minha carne, a minha picanha de sal e colocar no fogo? Pode, você vai fazer ela, mas o melhor resultado que você vai encontrar é salgue ela depois. Sal Depois. Vou dizer, não é que está certo ou está errado. Nas minhas experiências, o melhor resultado que eu obtenho é salgando a carne depois. Que você consegue manter o gosto da carne por mais tempo? Exatamente. Tá, mas hoje, você falou de carne mal passada e bem passada. Isso aí gera uma briga entre as pessoas. As mulheres geralmente gostam da carne quase torrada. E inclusive tem algumas que vão na loja e pedem, pode torrar. Pode torrar? Pode. Tem. Pode. E você faz? Dói o coração? Dói, mas a gente faz. Não interessa. Dói o coração, a gente faz. Aí a nossa alegria é quando diz, deixa ela bem vermelha dentro. Aí é um prazer, né? Mas é um processo também, né? Você é um processo, Mas você não fala para as mulheres assim, você não come sushi? A carne está cozida, você não fala para elas. Aí a gente tenta até brincar com aquela história, mas não é sangue. É só a mioglobina da carne que está ali, o sangue já saiu todo no frigorífico, mas não tem jeito. Não tem jeito. O cara vai olhar para aquele vermelhinho. E assim, é uma questão de digestão. Quanto mais passada a carne estiver, menos você vai conseguir comer, e se comer muito vai ter uma tremenda, não é dor de barriga, mas assim, tu vai ter vai sentir um mal-estar, vai ficar pesado porque a digestão, a carne está seca, a fibra ficou mais consistente, mais rígida, e aí vai demorar mais a digerir.
ponto menos ou mal passada, a carne está com quase todo o seu suco, ela está mais macia, o teu organismo vai digerir ela muito mais rápido. É a gordura, Joster, vai. Onde é que entra a gordura nesse processo todo da carne? A gordura tem um processo que a gente chama de marmoreio da carne, que é aquela gordura entremeadinha. Aí outra, o cara agora, se ele não desligou antes, agora ele desliga. Não desliga. Agora ele vai dizer, não, agora é frescura. Não, ele não vai desligar, porque quando ele provar uma carne bem marmorizada, ele vai dizer aí que eu desligo. Talvez é porque ele nunca provou, né, Joster? Exatamente. E aí, claro, a carne para ser marmorizada, ela acaba ficando mais cara, porque aí ela é um processo que exige o confinamento. Você não consegue marmorizar uma carne que ela tem uma tabela, olha aí, ó. Agora ele desliga. Agora ele desliga. Tem uma tabela de marmoreio, que ela vai de 1 a 12. Quanto mais pontinhos brancos você vê dentro dela, e não é a sujeira da serra, não pode que quando serra a carne, ela vai se classificando. E aí, quanto maior, mais tempo de confinamento esse boi tem. Ou seja, mais gordura no meio da carne, mais sabor traz. Mais gostosa vai ficar. Mais gostosa vai ficar. E a gordura externa da carne, que aí caracteriza a maminha, picanha, a parte gordurosa da fraldinha, as costelas, a camada do chorizo, do contrafilé ali que tem aquela gordura, essa gordura, se bem trabalhada, ela é extremamente saborosa. Fica uma delícia, mas fica tem que ser bem feita, né? Tem que ser bem feita, mas fica uma delícia. Ela não pode ficar branca, né, cara? Não. Você tem que cozinhar Tem ela. que dar aquela tostadinha. E aí, a tostadinha pode ser na finalização. Tem alguns churrasqueiros que preferem assar primeiro a gordura pro lado de baixo e depois virar e colocar a carne, porque aí ele deixa o mínimo do tempo só para ela ter essa dourada da gordura e vai finalizar o corte sempre no lado oposto da gordura. É uma boa técnica, fica muito bom, mas exige um bom conhecimento. Porque aí virar pouco a carne, nem todos conseguem ter o resultado final, porque aí isso envolve o controle do fogo. Ou começar com a gordura para cima, que aí é o mais usual e que aí é mais tranquilo para se fazer, e aí vira depois e só volta para finalizar, tu dá 3 tomos na carne. Então, e aí você obtém um bom resultado final. Isso sempre na grelha. Ou no espeto também. Pode ser no espeto também? Pode ser no espeto também, claro, pode. Só que eu volto a dizer, sempre são técnicas diferentes. Mas a posição da gordura para cima ou para baixo, tanto na grelha quanto no espeto. Tá, qual é aquele pedaço de carne que você gosta de vender pro cara para mais surpreender ele? Para mim é o prime. Prime rib? É o prime rib. Para mim é uma carne extremamente saborosa, ela traz o osso e aí ela traz a gordura entremeada e o sabor que o entrecô, porque ela vem do mesmo lugar que o entrecô vem. Assim, ó, elencando 4 cortes primeiros, que são os que os meus clientes mais procuram e que também são os que eu mais gosto. Prime rib, T-bone, chorizo e entrecô. Não por coincidência, a diferença entre o T-bone e o prime é que eles trazem o osso, mas eles saem do mesmo lugar que o chorizo e o... A carne com o osso fica mais saborosa, mais gostosa? Fica. A carne perto do osso? Perto do osso fica. Até honestamente, eu não sei a explicação científica para isso, mas eu sei do paladar. Do paladar ela fica mais saborosa. É muito gostosa. E as mulheres estão fazendo mais churrasco? Não, estão fazendo mais churrasco. Você viu recentemente um vídeo lá que aparece as duas mulheres tentando colocar... Aí você viralizou, né? Não, elas com uma bacia, uma batendo em cima do espeto. Uma carne congelada para pôr no espeto, né? Mas isso vou te dizer que das mulheres que estão indo para frente da churrasqueira, e aí já vai ficar um convite para as mulheres que estão assistindo, nós vamos trazer uma mestre parrilheira mulher para dar um workshop para as mulheres, exatamente. Ela é a do Churras das Gurias, do Rio Grande do Sul. É uma zootecnista e que enveredou também para o ramo do assado. Então, por quê? Porque tem mulheres, e não poucas, que estão... Hoje eu atendo muitas mulheres que vão lá fazer a compra da carne para o churrasco. E não é surpresa, elas já chegam sabendo o corte que querem, o ponto que elas querem fazer, qual o sal que elas vão usar. Então, a mulher está tomando esse espaço também. Tá, e tem aquele cara que sabe mais que você? Que chega lá e diz assim, Joster, não, essa daqui tá boa, essa tá ruim. Tem. Aí você, opa, peraí, esse aí... E tem um caso que foi recente, inclusive, há 2 semanas atrás, num sábado, quase fechando a loja, vem um cliente com um colega dele do Rio Grande do Sul. E aí, quando vem o gaúcho, já fica meio alerta, né, cara? Fica. O gaúcho já tem... Mas esse tinha um que a mais. Esse era um dos responsáveis pelas... o técnico zootecnista, eu já usei essa palavra bastante, mas é porque eles usam muito mesmo ela, da Associação Brasileira de Hereford. Ele era o cara responsável, girava o Brasil, aí um dos responsáveis por visitar os frigoríficos e dar, não, esse gado é Hereford, está certificado. O cara tava grande, né? Aí eu não tenho... Tá, me explica, me ajuda aí, me ensina. Porque é uma troca, a gente aprende. E assim, a gente não pode, não deve ser arrogante, né? A troca de conhecimento é fundamental. Ninguém sabe tudo. Não, jamais. Então, olha aqui, já que você, vamos fazer o seguinte, o cara que quer aprender um pouquinho mais, que quer se aventurar no mundo da carne, né, que quer quebrar paradigmas,
vai lá onde? Vai na JP Boutique de Onde é que Carnes. fica? Na Senador Paulo Sarazate. Por esse nome pode ficar um pouquinho estranho, mas é a esquina da Joaquim Tá, e Nabuco. o cara que é de fora, pô, tá vendo esse programa, é de fora de Criciúma, faz o quê? Acesse o nosso Instagram, @JP Boutique de Carnes. Lá vai ter o nosso telefone, que é o 3413-8121, ou o celular para o WhatsApp, 991-769626, e a gente dá todas as informações. JP Boutique de Carnes? JP Boutique de Carnes. Fechou? Vamos fazer uma carninha agora? Bora? Bora? Demorou. Olha lá, demorou. Espero que você tenha gostado deste programa delicioso que eu separei para você. E você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas inéditas todas as noites aqui na RTV. Perdeu a entrevista? Fácil. Vai lá no YouTube do Humanos Talk Show, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo direitinho para você ter sempre com você essas entrevistas. Tranquilo? E não esqueça de uma coisa, comendo carne bem passada ou mal passada, somos todos humanos. E coma carne.